Olá, alunos e alunas! Hoje eu quero começar cumprimentando a todos e todas pelo Dia do Estudante, que foi agora no dia 11 de agosto. Aproveitem bem essa oportunidade que vocês têm de estudarem e se prepararem para um futuro melhor, tanto o futuro de cada um como o futuro de toda a sociedade. Hoje falaremos sobre o reino animal, suas características e classificação. Hoje estarei enviando também um texto com todo o conteúdo e com os exercícios para aqueles que querem copiar a matéria e também facilitar a realização dos exercícios. Um bom trabalho para todos! O assunto da aula de hoje é os animais. O reino animal, também chamado de reino Animalia ou Metazoa, é composto por organismos heterótrofos, ou seja, seres vivos que não produzem o seu próprio alimento. Essa característica diferencia os animais dos vegetais, porque os vegetais, ao realizarem a fotossíntese, são capazes de produzirem o seu próprio alimento. Então nós temos aqueles seres que são seres produtores de alimentos, são seres que realizam a fotossíntese aproveitando a energia da luz solar para produzir energia vital. E temos aqueles seres que não conseguem produzir alimentos porque não fazem a fotossíntese e por isso se alimentam de outros seres vivos. Os seres que produzem seu próprio alimento são chamados de autótrofos. Aqueles seres que não produzem seu próprio alimento e se alimentam de outros seres vivos são chamados de heterótrofos. As características do reino animal. Então, todos eles são heterótrofos. Eles necessitam ingerir alimentos provenientes de outros seres vivos, né? Porque, como já vimos, eles não produzem seu próprio alimento. Eles são seres eucariontes, ou seja, a célula apresenta um núcleo diferenciado, um núcleo que é envolvido por membrana. Os animais também são seres pluricelulares, ou seja, são formados por muitas células. São seres aeróbicos, ou seja, eles respiram o oxigênio e retiram do ar ou da água, dependendo do ambiente onde vivem. Eles têm reprodução sexuada, que envolve a união dos gametas, que são as células sexuais masculina e feminina, mas tem alguns invertebrados que fazem reprodução assexuada. Eles não possuem celulose, que é uma característica exclusiva dos vegetais, nem clorofila, né? Eles não fazem a fotossíntese. Os animais são classificados em diversos filos e podem ser invertebrados, aqueles que não possuem vértebras, ou vertebrados, aqueles que possuem um crânio, vértebras e a coluna vertebral, que também pode ser chamada de coluna dorsal. Os animais vertebrados. Bom, os vertebrados pertencem a um grupo de animais chamado filo dos cordados, ou cordata. A principal característica desse grupo é a presença de uma medula espinhal que fica no interior da coluna vertebral. A coluna vertebral faz parte do esqueleto que dá sustentação ao corpo. Os animais vertebrados podem ser peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Os peixes. Bom, os peixes são animais vertebrados que vivem na água, são aquáticos e possuem a pele coberta de escamas. Eles têm a capacidade de respirar embaixo d'água através de estruturas chamadas brânquias. Então a gente diz que eles têm respiração branquial. Exemplos de peixes: temos tubarão, sardinha, peixe-palhaço, cavalo marinho. Os répteis. Bom, também são animais vertebrados que têm a pele coberta por escamas ou por uma carapaça, que é o caso da tartaruga.
A maioria dos répteis são terrestres e são ovíparos, nascem de ovos. Exemplo, a cobra, o jacaré, a tartaruga e a iguana. Os anfíbios. Uma característica dos anfíbios é que eles nascem na água e depois se desenvolvem na terra. Nessa mudança de ambiente da água para a terra, eles passam por um processo chamado de metamorfose. Eles são animais vertebrados que têm a pele lisa e úmida. Eles precisam viver perto da água, então eles geralmente habitam os rios, as lagoas ou até mesmo a água do mar. Exemplo, o sapo, a rã, a perereca, a salamandra e a cobra-cega. As aves. As aves são animais vertebrados ovíparos, que nascem de ovos, que têm o corpo coberto de penas. Essa é a sua principal característica. Apresentam 2 patas, um bico e possuem asas também, sendo os vertebrados que têm capacidade de voar. Exemplo deste grupo, nós temos a galinha, o beija-flor, a arara, o pinguim e o papagaio. Os mamíferos são animais vertebrados que, quando filhotes, se alimentam de leite materno. Os mamíferos podem ser aquáticos ou terrestres. O ser humano também é do grupo dos mamíferos, porque também se alimenta de leite materno logo após o nascimento. Os mamíferos aquáticos, então, nós temos, por exemplo, a baleia e o golfinho. Os terrestres, nós temos cachorro, gato, macaco, cavalo, leão e outros. Animais invertebrados. Bom, os invertebrados são animais que não possuem estrutura interna de sustentação do corpo, não possuem esqueleto. Alguns podem ter um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto que fica fora do corpo, um esqueleto externo, formado por uma substância rígida chamada quitina. Os animais invertebrados podem ser poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, equinodermos e artrópodes. Os poríferos. Os poríferos são animais primitivos que vivem em água doce ou salgada. Eles não possuem nenhum órgão especializado no corpo. O corpo é formado apenas por estruturas em forma de esponja, com poros, daí vem o nome poríferos. Eles não têm capacidade de locomoção, vivem presos ao fundo do mar e podem ter 2 tipos de reprodução: sexuada, com a participação dos gametas masculino e feminino, ou assexuada, a partir de brotamento. Um exemplo disso são as esponjas do mar. Os quinidários. Bom, os quinidários vivem em água doce ou salgada também. Alguns deles têm capacidade de locomoção, mas tem alguns que são sésseis, ou seja, ficam presos no fundo do rio ou no fundo do mar. Uma característica que esses seres têm é a presença de uma célula chamada quinidócito. Essa célula contém uma substância ácida que pode causar queimaduras. É o caso, por exemplo, das águas-vivas, que podem causar queimaduras na pele. Além das águas-vivas, também são exemplos de quinidários os corais, a anêmona do mar, as hidras e as caravelas. Os plateumintos. Bom, os plateumintos são vermes que possuem o corpo achatado. Eles podem ter vida livre, viver no ambiente, mas muitos deles são parasitas, como é o caso das tênias, também chamadas de solitárias. Além da tênia, nós temos nesse grupo o esquistossoma, que também causa doença, e as planárias, que são plateumintos de vida livre. Os nemateumintos são os vermes que têm o corpo cilíndrico, como a lombriga. Eles podem também ter vida livre. A lombriga, no caso, é um nemateuminto que é parasita dos seres humanos. Existem alguns plateumintos parasitas de plantas também. Então nós temos, além da lombriga, o oxiuro e outros vermes. Os anelídeos. São animais que têm o corpo cilíndrico, mas segmentado, ou seja, formado por vários segmentos, ou
também chamados anéis. Eles vivem em ambientes úmidos, na terra, também podem viver na água doce ou na água salgada. Por exemplo, a minhoca, os poliquetas e a sanguessuga. Os equinodermos são animais marinhos que apresentam um exoesqueleto calcáreo, formado por cálcio. O corpo deles possui simetria pentarradial, ou seja, tem 5 lados iguais. Exemplos nós temos o pepino do mar, a estrela do mar e o ouriço do mar. Os moluscos são animais de corpo mole que podem ter ou não uma concha. Essa concha pode ser interna ou externa. Então nós temos como exemplos de moluscos os mexilhões, o polvo, a lula, a lesma, a ostra e o caramujo. Os artrópodes compreendem um filo, um grupo muito diversificado. Apresentam um corpo segmentado e a presença de um exoesqueleto formado por quitina, que é um tipo de proteína bastante rígida. Neste grupo nós vamos ter os insetos, como as borboletas, a abelha, a barata e a mosca, os aracnídeos, onde tem as aranhas, os ácaros, o escorpião e o carrapato, os miriápodes, que é o grupo da centopeia, lacraias e gôngolos, os crustáceos, que são as lagostas, os caranguejos, siri e o camarão. Agora é a vez de vocês realizarem as atividades.